2,5 milhões de pessoas estão na condição de vítimas do tráfico de pessoas no mundo. 80% das vítimas são mulheres, metade tem menos de 18 anos e 30% são crianças. Os dados fornecidos pelo Escritório das Nações Unidas para a Prevenção e Combate ao Crime no Brasil são estarrecedores e as condições que essas pessoas vivem também. Muitas são traficadas para exploração sexual, trabalho forçado e também remoção de órgãos. O SBT News recebe hoje Gerson Rumayor, que é presidente do Portal da Esperança e um dos poucos veículos de comunicação no país e em Santa Catarina que ajuda na divulgação, especialmente de crianças desaparecidas. Gerson, boa noite, obrigado por sua presença. A Lei número 14.371, de 11 de fevereiro de 2008, foi instituída como sendo um serviço de investigação de crianças e adolescentes desaparecidos. Nós já deveríamos ter uma delegacia especializada, inclusive, que funcionasse nesse segmento. Nós temos essa delegacia no Estado? Infelizmente não. Já se passaram 3 anos e continua apenas no papel, não foi nem sequer regulamentada ainda. A partir de que momento que surgiu o trabalho do Portal Esperança? Nós estamos completando agora 11 anos de atividade, praticamente 12 anos, certo, com um trabalho direcionado às escolas, levando orientação, prevenção aos alunos, professores, buscando, na verdade, uma cumplicidade para tentar evitar um desaparecimento de crianças, que é um número muito grande hoje no Brasil. Bom, nós não temos números exatos no país, não é verdade? Mas a gente sabe que a maior parte das gestações em jovens com menos de 15 anos, elas foram resultados de um incesto. E isso pode, naturalmente, estar até dentro da própria família, não é? E a maioria dos casos, como tem essa informação aqui numa cartilha que é produzida pelo próprio Portal da Esperança, diz que não é utilizada a força, mas o abuso de uma situação de dependência afetiva, chantagem emocional ou ainda sem agressão física, mas com a imposição de medo. Isso acontece com as nossas crianças desaparecidas, infelizmente, não é? Com certeza. É onde entra o mito que se fala muito na pessoa estranha, desconhecida, e muitas vezes o fato acontece dentro de casa com pessoas próximas da família ou da própria família. E esse abuso pode levar ao desaparecimento pela fuga da criança ou até mesmo pela subtração do incapaz. Já falando em abuso, como é que a gente consegue identificar os primeiros sinais de abuso sexual em uma criança, por exemplo? Uma criança, de repente, muito inquieta, irritadiça, ou muito triste, muito submissa. E aí eu tenho colocado isso, que a escola, talvez, né, na escola a gente possa identificar mais facilmente esse comportamento daquela criança que parece rebelde, que de repente ela está, na verdade, pedindo um socorro, de uma maneira dela poder dizer que está precisando de ajuda, e justamente porque está acontecendo em casa, muitas vezes. Você tem apoio do governo do Estado para realizar esse seu trabalho nas escolas estaduais, por exemplo? Nós buscamos parceiros com alguns políticos, a própria Assembleia Legislativa entrou numa campanha, retomou a campanha conosco agora, um trabalho que começou em 2007, que foi muito bom, teve um grande retorno. Né? É uma lei. Eu sempre digo assim, nós sempre agradecemos a Assembleia, a Câmara de Vereadores, mas, na verdade, esse é um trabalho que deve haver continuamente, não pode parar, porque o problema, infelizmente, não deixa de existir. Então, nós temos que continuar trabalhando direto com os órgãos públicos. Como é que funciona o trabalho do Portal da Esperança? Porque, na verdade, vocês não estão inseridos no processo da busca do desaparecido em si, não é? Não, a busca é uma consequência porque as pessoas nos procuram, pedem ajuda, enviam fotos. Nós sempre pedimos que as fotos que sejam enviadas venham junto com o BO para a gente verificar se realmente é fato aquilo. Mas a base de trabalho do Portal da Esperança é o trabalho de prevenção. Se nós pegarmos os cartazes que nós produzimos hoje para tentar ajudar a localizar crianças desaparecidas, vamos verificar que crianças com 4, 5, 6 anos de idade, quando desapareceram, essas dificilmente são encontradas. Então, nós partimos do princípio que, se é tão difícil encontrar uma criança pequena desaparecida, nós devemos trabalhar para não deixar isso acontecer, evitar que isso aconteça. E aí, então, entra o trabalho do Portal da Esperança, com palestras, com dicas de orientação, prevenção, com alunos, com professores, com o nosso site, com as cartilhas, todas as ferramentas possíveis para tentar evitar o desaparecimento. Mas, sem dúvida, quem pode ser a nossa grande aliada nessa causa é a sociedade. Todo mundo participando, todo mundo realmente estando atuando junto nessa questão. A tecnologia da informação, vamos dizer assim, não falando em dados técnicos, mas o know-how da informação e de todo o conceito desse trabalho, o Portal da Esperança tem. A sociedade precisa colaborar. De que maneira e de forma simples a gente poderia deixar claro para os pais que nos acompanham, eles poderiam, de alguma forma, pressionar as escolas também para que as escolas pudessem desenvolver algum trabalho no sentido de esclarecer para as crianças como elas devem se comportar fora da escola ou não, dentro da escola, com pessoas estranhas, diferentes, enfim, até para evitar que elas sejam vítimas daqui a pouco de um próprio desaparecimento? Isso não deve, para ver realmente a importância disso. Hoje eu fui numa escola buscar um filho de um colega meu, que ele havia autorizado, pediu para buscar. Eu cheguei na escola, eu entrei praticamente toda a escola sem encontrar ninguém. Então, a facilidade com que eu entrei numa escola particular hoje aqui em Florianópolis. Não teve impedimento algum? Nenhum. Você depois, teve acesso com facilidade. creio que, acho que uns 5 anos depois, encontrei alguém na escola.
Então, veja realmente a situação que nós vivemos hoje, a insegurança que nós temos. A vulnerabilidade. Né? Exatamente. Então, a importância dos pais chegarem e cobrar da direção da escola, ver qual o trabalho de prevenção que fazem, qual o trabalho de segurança que fazem em relação aos seus próprios filhos. Então, os pais podem participar e talvez o primeiro passo seja visitar o site do Portal da Esperança, verem as dicas de prevenção que nós temos ali, porque nós colocamos assim, a criança tem que ser orientada com as dicas preventivas, evitar o contato com estranho, não pegar caronas de pessoas que não conhecem, não aceitar coisas na rua, mas os pais também precisam estar orientados. Gerson Rumayor, presidente do Portal da Esperança, obrigado por sua presença e obrigado também pela entrevista que o senhor nos concede esta noite. Obrigado pela participação, pelo engajamento de você nessa luta. Okay. Muito obrigado por sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. A todos uma boa noite.